Tornar-se um fóssil é algo tão raro que só podemos sonhar que aconteça com um de nós. Não surpreendentemente, fósseis são relativamente incomuns. No entanto, a Terra ainda testemunhou trilhões de formas de vida, virem e irem, deixando-nos um registro fascinante de criaturas que desafiam nossa compreensão. Neste exato segundo, muitos animais compartilham o planeta conosco. E não é difícil entender por que os fósseis acabam sendo numerosos quando consideramos a vasta quantidade de vida que já existiu. Dado seu número total impressionante, a maioria das descobertas de fósseis acaba sendo normal, onde já vimos algo parecido antes. E mesmo quando representam uma nova espécie, geralmente se enquadram em algo familiar. É realmente muito raro que façamos uma descoberta que seja ao mesmo tempo nova e completamente desconcertante. Mas isso já aconteceu mais de uma vez. Há dezenas de animais que deixaram os paleontólogos coçando a cabeça, incertos sobre o que encontraram, isso até hoje. Talvez não haja melhor exemplo disso que o Thule Monstrum, carinhosamente apelidado de monstro de Thule. E monstro, honestamente, pode ser o mais próximo que você chegará de entender essa criatura, porque não era apenas aterrorizante, ainda tinha uma aparência maluca e profundamente confusa. Sua história moderna começou em 1966, quando um colecionador amador estava explorando a formação Mason Creek, do Carbonífero em Illinois. Durante sua expedição, ele encontrou vários fósseis estranhos que sabia serem organismos, mas não tinha ideia de qual tipo. Então decidiu obter a opinião de um especialista e levou-os ao Museu Field de História Natural. Para sua surpresa, os especialistas ficaram tão perplexos quanto ele, absolutamente confusos pelas características estranhas dessa nova criatura. O monstro de Thule incluía um corpo em forma de charuto, nadadeiras triangulares, olhos em hastes longas e uma boca com ponta em forma de probóscide, com a única salvação sendo seu pequeno porte, onde a maioria dos seus fósseis tem menos de 35 centímetros. Sua estranheza atraiu muita atenção, tanto nacional quanto internacional, e ainda assim, mesmo com muitos pesquisadores olhando para ele, ninguém conseguia formular uma boa ideia do que era. Diferentes palpites incluíram que era um molusco, artrópode, verme, tunicado ou algum tipo de vertebrado. Quase 60 anos depois, e realmente não sabemos muito mais, o monstro de Thule continua sendo um dos maiores enigmas da paleontologia. As estranhezas dos Estados Unidos não terminaram em Illinois. Seguimos para Montana, onde foi encontrado um fóssil nos anos 70, que era tão diferente de qualquer coisa vista antes, os pesquisadores o apelidaram de peixe dourado alienígena. Este era o Typhloesus, uma descoberta notável datando de cerca de 330 milhões de anos atrás, sendo mais antiga que o monstro de Thule. O fóssil era tão enigmático para os pesquisadores que, durante muito tempo, foi quase esquecido nas prateleiras da paleontologia. Na tentativa de classificá-lo, os cientistas chegaram a associá-lo a uma família, igualmente bizarra, os conodontes. Porém, análises posteriores mostraram que os dentes encontrados não pertenciam à criatura, eram na verdade restos de uma refeição que ela havia ingerido. Essa revelação não apenas aumentou a confusão, como também reforçou a ideia de que estávamos diante de um organismo que não se encaixava em nenhum grupo conhecido. Somente em 2022, surgiu uma nova interpretação: o Typhloesus poderia ser talvez um molusco. A hipótese ganhou força após a descoberta de uma estrutura semelhante a uma língua dentada, usada para capturar presas a partir do intestino, algo comparável às rádulas dos moluscos modernos. O problema é que rádulas não são exclusividade dos moluscos. Elas evoluíram mais de uma vez na história da vida. Isso significa que ainda é cedo demais para cravar o que o Typhloesus realmente era. O mistério, por enquanto, continua. Se você ainda não percebeu, a história da Terra é marcada por épocas de estranheza quase inimaginável. Mas houve um período em que a vida parecia deliberadamente desafiar qualquer lógica, forçando os pesquisadores a agrupar criaturas bizarras sob um mesmo rótulo. Esse é o período ediacarano, que ocorreu entre 635 e 538 milhões de anos atrás, e marcou a primeira vez em que fósseis de organismos macroscópicos se tornaram comuns. Foi uma era povoada por seres tão estranhos,
que parecem mais saídos de um pesadelo do que de um registro científico. Talvez o gênero mais bizarro de todos seja o Namacalathus, descrito poeticamente como uma árvore feita de carne. Seus fósseis revelam uma combinação de características que desafiam até mesmo os paleontólogos mais experientes. Seu corpo era recoberto por fileiras de tentáculos e espinhos, compondo uma aparência grotesca e quase alienígena. Para torná-lo ainda mais desconcertante, a criatura podia ajustar seu tamanho de acordo com o ambiente em que vivia. À primeira vista, lembrava um coral distorcido, um experimento da evolução que parecia ter dado errado. Mas estudos posteriores revelaram que era complexo demais para ser um coral, e assim, novamente a dúvida permanece, o que era afinal? E o Namacalathus não estava sozinho. O Ediacarano abrigava uma verdadeira fauna dos sonhos, ou melhor, dos pesadelos. Criaturas em forma de disco, tapetes de organismos que cobriam o fundo do mar, seres sem boca, sem olhos e sem membros, mas que ainda assim prosperaram por milhões de anos. Muitas dessas formas de vida não têm descendentes diretos conhecidos. O que as torna ainda mais enigmáticas são como experimentos esquecidos da evolução, capítulos apagados que deixaram apenas pistas fragmentadas em rochas antigas. Às vezes, a confusão não vem apenas das formas estranhas, mas também das interpretações equivocadas que a ciência revisita e corrige ao longo do tempo. O que antes parecia claro, de repente se desfaz diante de novas evidências. É como montar um quebra-cabeça em que metade das peças está faltando, e para piorar, ninguém sabe qual deveria ser a imagem final. A paleontologia é, em essência, uma jornada por enigmas. Fósseis guardam segredos que, mesmo após milhões de anos, ainda desafiam nossa compreensão. E talvez seja justamente isso que torna a ciência tão fascinante, a busca incessante por respostas em um mundo onde cada descoberta tem o poder de reescrever tudo o que pensávamos saber. Essas criaturas esquecidas nos lembram que, por mais que avancemos, ainda há oceanos de mistério diante de nós, e que, muitas vezes, os monstros mais extraordinários não são fruto da imaginação humana, mas seres reais que habitaram nosso planeta, em tempos tão antigos que parecem outra dimensão da vida. Elas nos mostram que a Terra sempre foi um palco de experimentação biológica, um teatro onde formas de vida bizarras surgem, brilham por algum tempo e depois desaparecem sem deixar herdeiros. Cada fóssil é uma janela para esse passado remoto, e cada descoberta é uma oportunidade de enxergar um pedaço do espetáculo cósmico da evolução. No fim das contas, compreender essas criaturas é também compreender a nós mesmos. Elas nos lembram que a vida nunca foi simples ou previsível, e que mesmo depois de bilhões de anos, ainda estamos apenas começando a decifrar o enigma da existência.